ele formulou a sua abordagem de psicoterapia com técnicas e na verdade, um segmento da psicoterapia cognitivo-comportamental. Então, trabalha com o funcionamento cognitivo, os pensamentos, a alteração da maneira de pensar, das crenças de base, dos esquemas, dos complexos que, na verdade, forjam o nosso comportamento adulto. São esses esquemas montados e formatados ainda nos primeiros anos de vida, até o 6º ano, que, de alguma forma, formam o lastro onde é montado o comportamento futuro do indivíduo. Então, vamos a essa teoria chamada de teoria da escolha. William Glasser destaca que há 4 relações que embasam a nossa caminhada e nosso comportamento no mundo. A relação conjugal, a relação parental, a relação professor-aluno no ambiente educacional e a relação líder-liderado no contexto organizacional. São essas quatro dimensões relacionais que formatam nossa caminhada no mundo. E são essas dimensões relacionais que também provocam muita dor. Né? Muita dor é produzida a partir dessas relações. E essa dor, esse sofrimento, tem muito a ver com o que Glasser chama de psicologia do controle. A psicologia do controle é basicamente montada numa premissa. Eu sei o que é melhor para você. Então, marido e mulher se alternam muitas vezes nessa premissa. Eu sei o que é melhor para você, pais para os filhos, líder para liderado. Enfim, a psicologia do controle acaba gerando essa fragmentação, essa fratura nas relações, porque uma das necessidades, nós vamos ver na sequência, uma das necessidades básicas do ser humano é a de autonomia, de liberdade, de crescer dentro de um espaço onde ele possa transitar sem ataduras muito fortes, no sentido de mantê-lo preso a um sistema, a um mapa desenhado pelos outros, ainda que sejam figuras de autoridade. Isso não quer dizer que a liberdade é suprema, no sentido de ser absolutamente marcada pela fluidez sem amarras. Nós todos precisamos dessas amarras no sentido de limitações, né, de fronteiras, porque senão a liberdade se transforma num problema. Então, a Glasser diz que as sementes de quase toda a nossa infelicidade estão plantadas bem cedo em nossas vidas. E isso não é só de Glasser. Glasser, na verdade, pede emprestado de outros teóricos mais antigos, como Freud, que montou o que nós chamamos hoje de psicanálise. E os 5 primeiros anos para Freud são fundamentais, complexo de Édipo, enfim, isso já se tornou bastante popular. Mas também um dos pares de Freud, o Adler, nós vimos isso em um desses nossos encontros aqui, ele fala do protótipo. O protótipo do adulto é formado nos 6 primeiros anos de vida. Então, ele chega a dizer que é possível, de alguma forma, projetar como vai ser o adulto a partir da observação da criança. A criança, desde cedo, já mostra alguns sinais de como ela vai ser no futuro, em termos de temperamento, de reações. E ele fala, sobretudo, de 2 tipos, né? O tipo mimado, a criança mimada, super protegida, que acaba se transformando numa espécie de rei da cocada preta, como a gente diz lá no Nordeste, uma espécie de tirano, em que ao redor de quem o mundo gira. Então, o adulto mimado é aquele que tem o seu umbigo como centro do mundo, e o mundo deve servi-lo como sem questionamento. Enfim, a gente vê o tempo todo esse tipo de adulto. O outro tipo, ou protótipo, é o agredido.
Então é a criança negligenciada, é a criança abusada, é a criança que sofre uma espécie de intervenção das figuras de autoridade, intervenção negativa. Então se torna uma pessoa revoltada, uma pessoa que reage, uma pessoa que está preparado o tempo inteiro para se defender ou para fugir. Então, ou ela se recolhe e entra numa espécie de bolha de evitação da vida, ou ela se transforma numa pessoa agressiva até por uma questão de autodefesa. Bom, eu acho essa parte aqui do Gleiser fundamental, e isso deve embasar o olhar que nós desenvolvemos sobre relacionamentos, sobretudo relacionamentos conjugais, mas, ao mesmo tempo, outros tipos de relacionamento, como aqueles lá de cima, professor-aluno, líder-liderado, enfim, são essas quatro dimensões que marcam a psicologia do controle externo. E esse tipo de postura produz muita infelicidade nos relacionamentos. É muito importante você pensar da seguinte forma: se você tem hoje ou teve antes uma relação fraturada com alguém, não importa que tenha sido ou que seja no campo conjugal, parental, educacional, etc., uma dessas quatro variações, ou mais de uma, sem dúvida, se fez ou se fizeram presentes. Primeiro, você tentou fazer com que alguém fizesse o que ele ou ela não queria fazer. Essa é a psicologia do controle externo. E esse tipo de postura, em algum momento, provoca rupturas na relação. Você tentou fazer com que alguém fizesse o que ele ou ela não queria fazer. Uma segunda variação: alguém quis fazer você fazer algo que você não queria fazer. Terceira variação: os dois quiseram impor um ao outro alguma coisa que nenhum dos dois queria fazer. E, por último, você tentou forçar a si mesmo a fazer alguma coisa que julgou doloroso ou impossível fazer, ou seja, você resolveu acomodar, engolir os sapos e em algum momento você não suportou. Ou você bateu de frente e a relação se partiu, ou você entrou numa bolha de evitação e engoliu os sapos, e essa energia represada de alguma forma se volta contra você em algum momento, seja no sentido de uma enfermidade emocional ou fisiológica, seja através de uma infelicidade profunda, uma irritação constante, uma dor de cabeça que teima em permanecer, uma enxaqueca que não deixa você em paz, enfim, comportamento irritadiço, coisas desse tipo, porque quando alguém engole sapos o tempo inteiro, uma hora, numa hora dessas, o veneno do sapo, de alguma forma, vai prejudicar o próprio engolidor de sapos. Enfim, são essas quatro variações. Isso, para mim, é uma referência muito interessante, porque quando o meu relacionamento está, de alguma forma, estranhado com alguém, uma dessas quatro variações está presente. E é fundamental identificar e resolver a questão, porque senão o tecido da relação se esgarça ainda mais e não há como pôr remendo. Muito bem. Então, dito isto, a Gleiser apresenta as 5 necessidades básicas do ser humano. E essas necessidades influenciam o nosso comportamento na direção do bem-estar e da felicidade. Ou seja, o nosso comportamento, até instintivamente ou inconscientemente, é dirigido na perspectiva de atender a essas necessidades. Quais são elas? Primeiramente, a necessidade de sobrevivência é básica e não é preciso se deter muito nela. A necessidade de sobrevivência é inquestionável e nosso comportamento é montado em grande parte no sentido da sobrevivência. A segunda necessidade importante é a de poder, e aqui não está presente apenas poder no sentido político.
derrogatório do termo. Poder no sentido de realizações, de crescimento, de florescimento, de se sentir caminhando para frente, de se sentir produtivo, de se sentir produzindo. Isso é extremamente importante. Eu não sei, eu acho que vocês, eu estou falando de Hélio e Lúcia, que participaram de outros encontros, não participaram, muito provavelmente não, do que eu chamei de terapia da criação. Foram vários encontros e eu trabalhei com o primeiro capítulo de Gênesis. E uma das marcas do processo de criação foi quando Deus diz, ou é quando Deus diz, depois da separação das águas de cima, das águas de baixo, ele separou as águas de baixo, colocou-as num lugar só e apareceu a porção seca. E logo depois o texto diz que Deus deu ordens para que brotassem árvores frutíferas, ou seja, para que aquela terra seca se tornasse produtiva, porque terra que não é produtiva se transforma ou é de fato deserto. Então, na perspectiva emocional, quando o indivíduo se torna improdutivo, ou é sinal de doença emocional, ou ele abre portas para que a doença entre e se instale em sua vida. Então, uma das primeiras coisas, por exemplo, que uma criança experiencia quando da presença de uma enfermidade emocional é a baixa produtividade, especialmente na escola. Quem é educador sabe disso. A produtividade é, de alguma forma, prejudicada no processo de adoecimento emocional. Ou a falta de produção abre portas para a enfermidade emocional. Então, tanto é que existe uma profissão dedicada a isso, né? O terapeuta ocupacional trabalha exatamente para promover cura através da produtividade, enfim. Então, poder no sentido de realizações, de se sentir crescendo. Quando você não se sente crescendo em um lugar, ou está na hora de sair daquele lugar, ou está na hora de se reciclar, ou está na hora de buscar novas possibilidades ali dentro. Enfim, porque quando a vida fica estancada, não há como evitar o processo de adoecimento. A segunda necessidade básica é a necessidade de pertencimento, a necessidade de amor, a necessidade de afeto, de dar e receber afeto. É uma necessidade básica. Por isso, os grupos, por isso, comunidade, por isso a necessidade que nós temos do ajuntamento. Por isso que ficar 3, 4 meses isolado numa pandemia como a que estamos enfrentando tem o seu ônus. Tem o seu bônus, porque você para um pouco, pensa um pouco mais sobre a vida, você tem a oportunidade de fazer coisas que não fazia antes, mas a falta de toque, de presença, de encontro, de olho no olho, tudo isso gera problemas, porque está embutida em nós essa necessidade, a necessidade do pertencimento. Isso, por exemplo, no contexto conjugal, no contexto família, quando não há no lastro familiar o sentimento ou a sensação de, pelo menos mínima, de pertencimento, de alguma forma esse ambiente familiar começa a se transformar num lugar indesejado. Nós vamos trabalhar um pouquinho adiante esse assunto quando nós falarmos de mundo qualitativo. Enfim, então, a primeira necessidade, depois da sobrevivência, é de poder, a segunda de amor, a terceira de autonomia. Autonomia é tão importante que Erik Erikson traz a autonomia como uma das fontes importantes de saúde emocional no processo do desenvolvimento humano. Quando os pais, por exemplo, criam os filhos sem o mínimo de autonomia, de alguma forma esses filhos crescem revoltados, ainda que de maneira mascarada, com esse tipo de cerceamento. Então, a liberdade deve ser dada a partir do contexto do desenvolvimento. É claro que uma criança não deve ter autonomia suprema, até porque a sua liberdade precisa ser supervisionada. Não há na criança uma
um funcionamento autônomo inteiro que seja saudável, porque a criança não tem a formatação inteira da capacidade de, de usar a razão. Não é? Mas a autonomia é fundamental, sobretudo na vida adulta, a sensação de liberdade. Tanto é que muitos casamentos se acabam exatamente por isso. Por exemplo, quando um dos dois é extremamente ciumento e não dá liberdade alguma, vive na cola o tempo inteiro, chafurdando o celular, enfim, cerceando toda e qualquer liberdade, em algum momento o indivíduo que está preso se rebela. Ou se rebela ou adoece e morre do ponto de vista emocional. Então, a autonomia é fundamental, é a capacidade de trânsito, é a capacidade de ir e vir, é a sensação de não estar carregando um peso que o impede de florescer, inclusive atingindo, ou se transformando em obstáculo para que as outras necessidades, como de realização e crescimento, de fato seja alcançada. Então, poder, amor, autonomia e, por fim, lazer ou diversão. Parece algo bem superficial aqui, mas não é. A Gleiser diz que a necessidade de diversão ou de lazer é a necessidade da vivência espontânea, a necessidade de rir, a necessidade lúdica, a necessidade de brincar, a necessidade de viver com mais leveza. É claro que isso depende muito também do comportamento. Tem pessoas que são mais introvertidas e não têm uma grande necessidade de lazer, outras são mais extrovertidas e precisam o tempo inteiro desse elemento lúdico mais predominante. Enfim, mas essas 4 necessidades depois da sobrevivência são extremamente importantes. Agora, vocês estão vendo aí a figura da cadeira, e essa figura é de propósito, porque a cadeira tem 4 pernas. Quando a cadeira perde uma das pernas, ela perde o seu equilíbrio. Gleiser diz exatamente isto. Quando uma dessas necessidades não está sendo atendida, ocorre um desequilíbrio do sistema. Então, isso é bem claro, não há aqui nenhum tipo de mistério nessa teoria. Eu posso, nesse momento, avaliar como estão essas pernas dessa minha cadeira, desse meu sistema. Né? Como está a minha necessidade de realização? Né? Como está a minha necessidade de pertencimento, de amor? Né? Como estão as minhas trocas afetivas? Que liberdade eu tenho de ser eu mesmo? Que liberdade, que trânsito eu tenho dentro da minha casa, no meu casamento, na minha igreja, no meu ambiente profissional, enfim. Com respeito ao lazer, à diversão, qual tem sido a minha oferta no sentido de proporcionar àqueles que estão ao meu redor, incluindo-me no processo e me divertindo também e rindo? Quanto tempo eu passo rindo também? Né? É claro que essas 4 necessidades de Gleiser, talvez e muito provavelmente mesmo, não cubram todas as necessidades. Por exemplo, ele deixa de fora a necessidade de transcendência, de espiritualidade. Mas eu vejo que na questão amor e pertencimento está presente essa necessidade da transcendência, do pertencimento a essa ordem transcendente, a esse mundo sagrado, a relação com Deus. Não é? Então, você pode colocá-la aqui ou pode formular uma outra. Mas, enfim, o mais importante é entender que todos nós temos pelo menos essas 4 necessidades e precisamos atendê-las pelo menos minimamente a fim de que não haja um desequilíbrio no sistema e, portanto, as nossas relações terminem por ficar azedas, a nossa relação intrapessoal também adoecida. Por isso, é muito importante avaliar periodicamente, na verdade, constantemente, até que ponto essas necessidades estão em equilíbrio no sistema chamado eu, no sistema chamado psique, por assim dizer. Ok?
Muito bem. Alguma pergunta até aqui? Pode abrir o microfone e falar, porque nós vamos entrar de maneira bem objetiva, rápida, eu espero, sobre mundo qualitativo. Perguntas? Não, pode. Pode falar. Pode. Não tem pergunta não, pastor. Ok, então vamos em frente. Até agora não. Muito bem. A Gleiser traz na teoria da escolha o que ele chama de mundo de qualidade. E ele traz uma metáfora interessante. Imagine um álbum. Imagine um álbum de família. E ele diz que nesse álbum você naturalmente vai colocar fotografias que lhe são caras, no sentido de que são fotografias que representam coisas boas de sua vida. Uma viagem, um encontro, enfim, coisas que figuras, retratos que retratam de fato experiências positivas, experiências boas. Nesse mundo qualitativo, nesse álbum, entram figuras que atendem às nossas necessidades básicas. Necessidade de sobrevivência, repetindo, amor e pertencimento, poder ou realização, autonomia ou liberdade e diversão. Então, nós deixamos entrar em nosso mundo qualitativo pessoas, eventos, coisas, organizações, enfim, que atendam a essas necessidades. E esse álbum, ou esse mundo qualitativo, é fluido, é poroso, no sentido de que entram figuras e saem figuras. Exemplo, os nossos amigos de hoje não são os nossos amigos de ontem. Muitas vezes nós identificamos que os grandes amigos de ontem se tornaram irrelevantes para nós hoje, ou até adversários. Algumas coisas aconteceram e essas pessoas foram tiradas de nosso mundo significativo, ou de nosso mundo qualitativo. Exemplo. Digamos, um casamento começa bem, começa maravilhoso, trocas afetivas especiais, etc. e tal, mas em algum momento, um dos dois ou os dois vão deixando de significar um para o outro, ou um para o outro, no sentido de que a fotografia ainda é relevante, é positiva. Então, quando ocorre o divórcio, é porque uma das partes ou as duas partes já não enxergam reciprocamente, mutuamente, ou não se enxergam mutuamente como fotografias importantes para o álbum. Então, muitas vezes o indivíduo já tirou, na prática, já tirou marido ou esposa do álbum e o divórcio é apenas a pá final de terra na relação. Não é? Coisas também. Nós deixamos entrar e também tiramos coisas de nossa vida que não estão mais atendendo às nossas necessidades. Não é? Um exemplo, vamos no quesito liberdade ou autonomia. Digamos que você está numa igreja que já não lhe oferece mais a liberdade de opinar, a liberdade de ser você, a liberdade de expressar, comunicar seus valores. E quando você percebe a sua liberdade cerceada, aos poucos você vai tirando aquele grupo, aquela igreja, aquela organização do seu mundo qualitativo. Não é? No casamento ocorre a mesma coisa, já mencionei isso. Um trabalho, um emprego em que você não se sente crescendo como profissional, como pessoa, e o emprego vai ficando, o trabalho vai ficando chato, tedioso. Então, você tende a tirar o trabalho do seu mundo qualitativo. Muitas vezes permanece nele não por gosto, mas para evitar o desgosto de não ter como pagar as contas, entende? Então, isso é mundo qualitativo. E é importante avaliar pessoas e coisas. Por que eu deixo essa pessoa entrar e permanecer na minha vida?
se essa pessoa não está me ajudando em nada a encontrar e preencher minhas necessidades. Ok, eu deixo essa pessoa permanecer por solidariedade? Ok. Por solidariedade, por generosidade, ou por medo de pecar contra Deus. Enfim, por que eu permaneço com essa coisa em minha vida? Eu não estou falando agora de pessoa-coisa, mas de coisa-coisa. Por que eu deixo essa coisa ou essa experiência se manter em minha vida se isso está vindo em detrimento das minhas necessidades, perdão, das minhas necessidades pessoais? Então, é importante avaliar o tempo inteiro esse mundo qualitativo e, é claro, não é a prática do descarte pelo descarte que nós estamos enunciando aqui. É a autoavaliação constante para não permitir que o seu sistema seja invadido e dominado por inquilinos que não lhe comunicam preenchimento de suas necessidades. Isso tem a ver com pessoas, tem a ver com coisas, organizações, trabalho, a vida inteira. Não é? Muito bem. Por último, comportamento total. O que é isso? Gleiser diz que aquelas 5 necessidades básicas funcionam como uma espécie de plataforma catalisadora do nosso comportamento, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então, ele diz o seguinte, que o nosso sistema trabalha no sentido de preencher aquelas necessidades. Então, você tem a ação, que é o comportamento, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e até nossa fisiologia. Tudo isso trabalha em conjunto. Exemplo, o pensamento influencia o sentimento e que, por sua vez, influencia a ação. E a fisiologia também está presente. Vamos pensar, por exemplo, na depressão. Na depressão, existe o fator cognição ou pensamento. Esse fator cognição influencia a emoção ou o sentimento de tristeza. Então, os pensamentos são pensamentos de inadequação, de desvalor, de desesperança. E as emoções são exatamente marcadas por essa escuridade, por esse rebaixamento da energia, por essa falta de libido para a vida, de força, de pulsão, de gosto pela vida, que, por sua vez, influencia o comportamento. O comportamento de alguém que carrega a depressão é um comportamento encolhido, é um comportamento de hibernação, né? de desinvestimento na vida. Então, vejam bem que essas 4 rodas caminham juntas. A fisiologia também é a mesma coisa. Você vê estampada na cara e no corpo de uma pessoa deprimida, na sua fisiologia, você vê estampada, enfim, a sua enfermidade emocional, por assim dizer. Então, essas 4 coisas trabalham juntas. Uma dica interessante que o Gleiser dá é: o que é mais fácil mudar? O pensamento, as emoções ou o comportamento? E ele responde: o comportamento. É muito difícil mudar o pensamento. Claro que isso acontece, isso ocorre através de muito treinamento, de muita prática. A psicoterapia de ordem cognitivo-comportamental trabalha exatamente nessa dimensão para mudar os pensamentos, incluindo técnicas de mudança comportamental. Mas a Gleiser diz: quando nós fazemos girar a roda do comportamento, em algum momento, a roda do pensamento, do sentimento e a própria fisiologia vão acompanhar o comportamento. Então, ele dá essa dica. Ele diz, por exemplo, se você está triste ou deprimido, produza alguma coisa em termos de comportamento e, eventualmente,
os seus pensamentos vão mudar e suas emoções vão acompanhar, e a fisiologia também. Então, até chegar diante do espelho e dar um sorriso, mesmo que seja um sorriso plástico, um sorriso, perdão, um sorriso de atriz ou de ator, isso de alguma forma vai influenciar tanto o pensamento quanto o sentimento, nem que seja por uma fração de minuto. E isso é importante. Qualquer injeção, por mínima que seja, de emoções ou de emoção positiva, é importante agarrar. É importante agarrar. E é claro, trabalhando as 4 rodas ao mesmo tempo, mas principalmente o comportamento. E ele é da linha cognitivo-comportamento, então ele valoriza muito o comportamento. Espero que tenha dado para entender como funciona esse mapa da teoria da escolha. É claro que, às vezes, a pessoa está com um grau de comprometimento tão forte que é difícil, né? É difícil investir num comportamento contrário ao que a pessoa está sentindo. Vamos pensar na ansiedade, por exemplo. A ansiedade, que é um medo do futuro, é um medo do amanhã, é um medo de uma ameaça que muitas vezes está fora da realidade, não é realidade, né? Porque existe o medo tem um objeto, mas a ansiedade não tem objeto, é um medo que o indivíduo não sabe de onde vem. A crise de pânico, o ataque de pânico, é um medo aterrador, mas não há objeto. Não há objeto. Então, a reação fisiológica é a de ataque ou fuga, e a reação forte ao estresse, tanto é que o indivíduo fica extremamente descompensado por alguns minutos, mas não tem objeto, né? É tudo no imaginário. De modo que esse comportamento total é uma espécie de defesa do organismo no sentido de se proteger, não é? E num processo de psicoterapia, isso tudo é que deve ser esclarecido a fim de que, jogando luz sobre o problema, o indivíduo possa começar a sair do caos, da escuridão, e caminhar na direção da cura. Ok. Por hora é isso. O que vocês entenderam até agora? E há alguma pergunta, alguma dúvida? Que se alguma parte desse arrazoado falou para você e em que nível? Senão a gente já pode dar por encerrado. São 40 minutos aí de monólogo. Mas temos ainda uns 20 minutos para quem quiser comentar, falar ou perguntar.